Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e vos tornardes como crianças, não entrareis no reino do céu. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que nenhum perca desses pequeninos. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós. E hoje, a mensagem central do Evangelho. Deixa você tocar um pouco agora ainda. A mensagem central do reino de Deus hoje vem nos dizer que Deus não se constrói com orgulho o reino dele, com disputa ou poderes, mas com humildade, confiança e simplicidade, como de uma criança. Jesus também mostra que Deus é o pastor que não desiste de ninguém. Cada pessoa é única e valiosa dentro do seu projeto de vida de Deus. No Evangelho de hoje, os discípulos fazem uma pergunta humana, que nós muitas vezes fazemos. Quem é o maior no reino do céu? Se nós fizéssemos essa pergunta, talvez para nós hoje, dentro da nossa comunidade, a gente poderia dizer, ou talvez esperássemos ouvir de Deus alguma coisa nesse sentido assim, que o maior no reino de Deus seria quem reza mais, quem tem mais conhecimento da Bíblia, quem vai mais na igreja. Talvez seria isso que os nossos ouvidos humanos gostariam de ouvir. Mas Deus, Ele faz o quê? Ele fez totalmente ao contrário. Ele surpreendeu os discípulos. Assim como Ele surpreende a nós também com algumas respostas que às vezes nós temos na nossa vida. E o que Ele disse? Chamou uma criança e colocou ela no meio deles e disse: se não se converterdes como essas crianças, não entrareis no reino do céu. O que o Senhor quer nos dizer, o que Jesus quis dizer aos discípulos e ainda diz a todos nós nos dias de hoje. Ele não nos chama a infantilidade, mas a infância espiritual. A confiança total em Deus, Ele é humilde para reconhecer que nós precisamos dele. Nós, às vezes, quando crescemos, perdemos um pouco dessa ingenuidade que nós falamos, né? As crianças, elas têm uma pureza, elas não veem maldade nas coisas, elas tratam tudo com amor. E é assim que Deus disse que nós devemos ser hoje, né? Então, que mesmo que nós somos adultos e já perdemos um pouco dessa coisas de crianças que ficou para trás, mas que nós possamos, dentro da nossa espiritualidade, voltarmos a ser criança, para que nós possamos olhar e perguntar ao Senhor, não quem é o maior no reino dos céus, não quem é o maior entre nós, mas se nós de fato estamos vivendo aquilo que o Evangelho tem nos pedido. Jesus continua e nos alerta: não desprezei nenhum desses pequeninos, porque os anjos deles veem sempre a face do meu Pai. Nós vemos hoje que nós temos, por diversas situações, pessoas que vivem em situação de rua, abandonada. E quantas vezes nós já fomos, talvez, sentar com uma dessas pessoas e procurar saber qual que é o motivo que a levou até aquela situação. Na cidade em que nós morávamos, numa cidade bem pequenininha, e tinha lá sempre uma pessoa que andava por lá,
sozinha, não sabíamos se tinha família ou não, e vivia por lá. E passado um tempo, alguém encontrou essa pessoa lá, ficou sabendo que estava lá e foi lá. E a história, para aqueles que nós achávamos que muitos passavam e achavam, é mais um bêbado ou mais um drogado que está aí, era um pai de família, que tinha sido desiludido com a família no interior de São Paulo, tinha abandonado todos, tinha perdido, parece que a mãe em um acidente, o pai, e acabou se extraviando e abandonou a família. Então, até esses o Senhor busca resgatar. E o que nós fazemos diante dessas situações que nós já perdemos essa pureza infantil? Às vezes nós julgamos porque a pessoa está ali. Aqui em Guanambi eu já vi várias pessoas nessas situações de rua, que dormem e amanhecem na calçada. O Senhor diz aqui, ó, os anjos deles vê a face de Deus. E às vezes nós que estamos dentro da igreja todo dia, não temos essa pureza. Então é isso que o Evangelho vem nos colocar hoje. Que nenhum está perdido para o Senhor. É onde ele coloca essa parábola das ovelhas. Que de 100, uma se perdeu e o pastor ficou feliz com aquela que ele conseguiu recuperar. Quantas vezes nós já não vimos isso também em situações dos evangelhos que nos coloca e até em situações cotidianas da vida. Quantos pais às vezes não perderam filhos para drogas, para outras situações e às vezes conseguiu recuperar. Então nós temos que estar cientes desse evangelho de hoje também. Os pequeninos são as crianças, mas também todos que o mundo considera sem valor. Os pobres, os fracos, os esquecidos, os doentes. Quantos pais, quantos avós nós temos em asilos esquecidos? Se a gente procurar e ver a estatística que está tratando tanto ultimamente do feminicídio contra as mulheres, mas em segundo lugar, onde acontece maior agressão é dentro das famílias, entre filhos com os pais, netos com os avós. Então são as coisas que nós não estamos acostumados a viver isso. E isso o Evangelho vem colocar, que todos esses são pequeninos no reino de Deus, mas que nós também devemos cuidar deles. A lição de hoje que o Evangelho nos deixa é clara. Se queremos ser grandes, devemos ser pequenos. Nós já falamos isso aqui na nossa caminhada, que dentro de uma comunidade acontece muito disso. E todos têm o seu valor. Tem aqueles que estão à frente, tem aqueles que estão mais escondidos ali, mas todos têm o seu valor. Nós não devemos pensar porque o fulano é o coordenador, ele é melhor que eu. Eu já ouvi isso de pessoas dentro da comunidade. O fulano é melhor que eu porque ele sabe ler, porque ele isso, porque aquilo. Não, todos nós somos iguais perante ao reino de Deus. E que nesse dia de hoje nós peçamos a graça a Deus para que possamos ter esse coração de criança diante de Deus e termos um coração de pastor diante dos irmãos. E se nós não tivermos, vamos pedir ao Senhor que nos converta, que nos faça criança novamente na nossa espiritualidade, para que nós possamos continuar crescendo e caminhando juntamente com Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu hoje vos dou meu coração.
como filho em propriedade vossa. Amém. Como filho em propriedade vossa. Amém. Pedir a bênção a Nossa Senhora. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. E pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus e nossa Mãe, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos todos em paz e que o Senhor nos acompanhe.